com vocês? Muito legal! Então vamos dar continuidade ao nosso curso de audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho. Que bacana! Nós já vimos bastante coisa, né? Já vimos as etapas da audiência trabalhista, o formato dessas audiências, já vimos princípios, já vimos as primeiras resoluções do CNJ, do CSJT a respeito dessa matéria, né? O ano de 2000 não foi um ano fácil, a gente precisava fazer essas audiências, não sabia como fazer na verdade, e aí, mesmo com vários problemas, a Justiça do Trabalho e a Justiça em geral fez um grande papel, prestou um grande trabalho, uma grande prestação jurisdicional, com todas as dificuldades que nós sabemos, vocês, advogados, advogadas, estudiosos do processo de trabalho, sabem muito bem disso, né? Nós já falamos dos problemas técnicos, dos problemas pessoais, para a participação nessas audiências, voltaremos a isso porque isso é muito importante, tá? Mas agora eu queria tratar com vocês dos princípios do processo, dos princípios em geral, dos princípios fundamentais do processo brasileiro, para ver se eles se aplicam também nessas audiências telepresenciais. Então, o que eu estou propondo para vocês é um estudo completo das audiências telepresenciais e por videoconferência, das chamadas audiências virtuais. Então, não é só ver lá como é que faz, como é que abre a câmera, como é que abre o microfone, como é que você participa, não é só saber se pode fazer audiência una ou não, se dá para fazer ou não, como fazer essas audiências. A gente precisa estudar tudo relacionado a essas audiências, as normativas tantas e também os princípios, as regras a respeito disso, né? Então agora nós vamos ver os princípios e em aulas posteriores nós vamos ver o regramento de processo civil, de processo trabalho sobretudo, e saber se esse regramento precisa ser adaptado ou não, se aquelas regras de garantia que estão lá para as audiências físicas, presenciais, também se aplicam nessas audiências virtuais. É muito importante. Eu sempre digo aos meus alunos que de repente um princípio te salva. Você está lá naquele embate com o juiz, ouve ou não ouve a testemunha, faz ou não faz a pergunta, recorra a um princípio. Recorra ao princípio da ampla defesa, do contraditório, do acesso à justiça. Isso pode salvar. Você está lá com um problema, a sua testemunha tem muita dificuldade tecnológica, a parte tem muita dificuldade tecnológica, e você fica ali argumentando isso. O juiz não está muito solidário com você, cooperativo com você, né? Não está entendendo. Busque um princípio, o princípio do acesso à justiça, do acesso digital, e então esses princípios podem te socorrer, eles são muito fortes, eles têm uma carga normativa muito forte. Hoje não se discute mais sobre a normatividade dos princípios. O que significa isso? Os princípios não apenas informam o legislador, não apenas guiam o julgador, eles são norma, não regra não, né? Eles são norma aplicáveis e, portanto, você pode invocar esses princípios em determinada situação, tá bom? Então, nesse bloco agora, a gente vai verificar os princípios gerais, os princípios fundamentais e ver como é que eles se aplicam aqui, se eles precisam de alguma adaptação ou não. E depois a gente começa a investigar a existência ou não de princípios específicos para essa matéria. E aí nós vamos ver a questão muito importante do acesso digital, do acesso à justiça digital e também dos excluídos digitais. E aí nós vamos estudar a recomendação 101 do CNJ e vocês vão ver quão importante é essa normativa e como ela pode te ajudar em situações como a gente está referindo, tá bom? Muito bem. Bom, vamos lá. Dos princípios fundamentais, eu tenho até um livro que eu falo desses princípios no processo de trabalho. Nós temos 3 princípios que são chamados de princípios ontológicos. Eu chamo de princípios ontológicos. É o princípio do acesso à justiça, o princípio do devido processo legal e o princípio da efetividade, que muitos chamam de princípio da duração razoável do processo. Então, esses princípios são, na verdade, um grande alicerce do nosso sistema processual. A gente não pode mesmo ficar presos
a princípios isoladamente, quando a gente tem 3 princípios que praticamente resumem toda essa carga principiológica, não é? Então, o princípio do acesso à justiça é extremamente importante. A gente precisa saber, então, se ele é importante nessa matéria de audiências telepresenciais. Muito, sobremaneira, tá? Então, quando você fala de acesso à justiça, você vê lá no artigo 5º, 35 da Constituição, que sequer o legislador pode editar uma lei, uma norma, inviabilizando o acesso à justiça, dificultando o acesso à justiça, e por isso se questiona muito sobre essas leis que estabelecem etapas prévias antes do ingresso em juízo, as comissões de conciliação prévia, né? E aí, depois de muitas idas e vindas, decisões contraditórias, o Supremo Tribunal Federal acaba decidindo que, na verdade, é uma faculdade do trabalhador submeter-se ou não à comissão de conciliação prévia. Por quê, queridos amigos e amigas? Porque o acesso à justiça é um dos direitos mais fundamentais do ser humano. Está na Convenção Europeia de Direitos Humanos, está na Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Está na Constituição Brasileira e em todas as constituições democráticas desse mundo. Então não dá para a gente ficar restringindo. Tem muita gente que fala assim, olha, reclamante litiga de má fé, é uma aventura jurídica, a Justiça do Trabalho devia coibir mais. Não podemos, é um direito fundamental. Se ele está litigando de má fé, tem penalidade específica para isso. Se ele não tem direito, o juízo vai reconhecer que ele não tem direito. Então, a gente não pode inviabilizar o acesso à justiça de maneira alguma. Por isso mesmo, quando o ex-empregador anota lá na CTPS do trabalhador que ele ingressou na justiça, que ele teve a reclamação X, o processo X, ou coloca, estou anotando a mando do juiz, não pode, isso gera dano moral, inclusive, porque você está colocando uma marca no sujeito de que ele é um litigante, de que ele é um reclamante, né? Então, o acesso à justiça é muito, muito importante. E o acesso à justiça, ele implica não só a porta de entrada na justiça, de poder demandar, de poder propor a sua reclamatória trabalhista, mas também outros passos importantes, como o direito à prova. O direito fundamental à prova, que é um direito por si só, ele está, na verdade, dando concretude ao acesso à justiça. Eu preciso ter o direito e poder ingressar com a ação, mas eu preciso provar para o juiz. Se eu não conseguir provar, eu não vou ter o meu direito reconhecido. Então, o direito à prova, de produzir a prova da melhor maneira possível, para convencer o juiz da existência do fato que você alega, é também um direito muito importante e está relacionado ao acesso à justiça. E aqui nas audiências telepresenciais também. Então, não é? O que adianta você poder propor a reclamatória, poder se defender, apresentar uma contestação, se o reclamante e o reclamado não conseguem produzir adequadamente essa prova, porque tem dificuldade tecnológica, porque o juiz cerceia e assim por diante. Então, está aqui uma matéria muito importante, um princípio para você invocar, portanto. E o acesso à justiça implica também a prestação jurisdicional e a efetividade dela, né? Porque o acesso à justiça não é só entrar, não é só provar, mas é receber. Então, se o sujeito tem direito, se ele provou, se o juiz reconheceu, ele tem que receber aquele direito, principalmente em se tratando de direitos trabalhistas que envolvem, via de regra, verbas alimentares.